Capítulo 1. O polegar. Força de caráter. A vida é como uma pedra de amolar. Se ela o desgasta ou o afia, depende do que você é feito. Anônimo. Transformando uma sorte em boa sorte. Robert Kiyosaki. No início de 2000, eu estava na zona rural australiana, longe da civilização, de férias com alguns amigos, sem o conforto habitual, em uma das mais belas partes do mundo. Foi preciso quase uma semana para eu chegar ao remoto acampamento na Austrália. Certa noite, meu telefone por satélite tocou. Era minha esposa, Kim, que havia retornado para nossa casa em Phoenix. Adivinha? Perguntou ela animadamente. O produtor da Oprah ligou, e ela quer você em seu programa, em Chicago. Isso é ótimo, respondi. Mas por que eu? Ela quer falar sobre sua história e seu livro, Pai Rico, Pai Pobre. Isso é bom, falei. Mantenha-me informado. Ela quer você em seu programa em poucos dias. Em poucos dias? Resmunguei. Acabei de chegar aqui. Você sabe quanto tempo a viagem levou? 2 dias de voo e quase 4 dirigindo. Não podemos programar para uma data posterior? Não. Estamos trabalhando muito para responder a todas as perguntas deles. O produtor até ligou para o filho do pai rico para verificar se a história de seus 2 pais era verdade. Eles estão animados e querem você agora. Kim fez uma pausa antes de continuar. Não deixe esta oportunidade passar. Dê um jeito. Você terá novas passagens esperando por você no aeroporto de Sydney. 6 dias depois, cheguei a Chicago. O programa da Oprah foi televisionado de seu próprio estúdio, Arco Productions. A adorável jovem assistente me acompanhou da sala verde para o estúdio onde os fãs de Oprah já estavam sentados. Havia vibração no ar. Os fãs esperavam por Oprah ansiosamente. Por um momento, esqueci a razão de estar ali. Esqueci que estava prestes a aparecer na televisão com a mulher mais poderosa do show business. Eu sabia que a audiência do programa dela era estimada em mais de 20 milhões de pessoas somente nos Estados Unidos, com distribuição para mais de 150 países em todo o mundo. Olhando ao meu redor, vi 2 cadeiras no meio do palco. Pensei, para quem será a segunda cadeira? Meu coração congelou quando me dei conta de que a segunda cadeira era para mim. A sala, de repente, irrompeu em aplausos quando Oprah subiu ao palco. Ela era muito mais impressionante na vida realismo depois que ela disse algumas palavras para a plateia e para os telespectadores. O assistente tocou delicadamente meu cotovelo e disse, baixinho, vamos. Respirei fundo e pensei, é tarde demais para ensaiar alguma coisa. O programa acabou 1 hora depois. A multidão aplaudiu, e Oprah se despediu dos telespectadores. Uma vez que as câmeras foram desligadas, ela se virou para mim, apontou, sorriu e disse, Pai Rico, acabei de vender 1 milhão de exemplares de seu livro para você. Naquela época, Pai Rico, Pai Pobre era uma edição publicada de forma independente, o que significava que eu não tinha de dividir os lucros com uma editora. Embora nunca tenha sido bom em matemática, entendia de dinheiro. Após as despesas, o lucro era de $5 por livro. Se a estimativa de Oprah estivesse correta sobre a venda de 1 milhão de exemplares, em matemática simples, o que ela me disse é que eu ganhara $5 milhões em 1 hora, antes de descontados os impostos. Foi um dia proveitoso em vários aspectos. Eu não sabia disso na época, mas, em 1 hora, eu tinha deixado de ser um desconhecido para me tornar mundialmente famoso. Como você deve saber, a fama pode ser muito mais sedutora que o dinheiro. A razão de eu ter publicado Pai Rico, Pai Pobre de forma independente foi o fato de ele ter sido recusado por todas as editoras às quais enviei o manuscrito. A maioria dos editores foi educada, mas me disse que não tinha interesse no livro. 2 pareceram meus professores de inglês me dizendo que eu precisava aprender a escrever. Um editor disse, sua história é um absurdo. Nenhum leitor jamais acreditará nela.
Um editor especializado em livros financeiros rejeitou-o, dizendo: "Você não sabe o que está falando." Ele estava se referindo à minha lição do livro Pai Rico, Pai Pobre, em que digo: sua casa não é um ativo. É claro que, após a crise do subprime, que resultou em milhões de execuções hipotecárias e de casas valendo menos que suas dívidas imobiliárias, me pergunto se esse editor gostaria de reavaliar a minha mensagem em Pai Rico, Pai Pobre. Aceitando a rejeição com tranquilidade, Kim e eu publicamos 1.000 exemplares do livro de forma independente e o lançamos na minha festa de aniversário, em abril de 1997. De 1997 a 2000, a venda de Rich Dad, Poor Dad no mercado americano cresceu no boca a boca. Amigos presenteavam amigos e familiares. O livro escalou lentamente seu caminho para a lista dos mais vendidos do New York Times, o único livro publicado de forma independente da lista na época. O produtor da Oprah ligou logo após o livro entrar para a lista dos mais vendidos do New York Times. 10 anos depois, em 2010, estimei que o programa da Oprah me ajudou a vender mais de 22 milhões de exemplares de Pai Rico, Pai Pobre, em mais de 100 países. Ele já foi traduzido para mais de 50 idiomas. Esse é o poder da Oprah. Logo após o programa ter ido ao ar, a imprensa começou a me procurar. A maioria adorou a história simples dos meus dois pais. Alguns foram céticos, críticos ou desaprovaram. O fracasso leva ao sucesso. Vários apresentadores de televisão e artigos em revistas me rotularam de sucesso instantâneo. Toda vez que eu ouvia ou lia essas palavras, eu ria. Ainda que fosse verdade que eu saíra do anonimato para a fama mundial em uma hora, eu estava longe de ser um sucesso repentino. Em 2000, eu tinha 53 anos. Em boa parte deles, eu estivera longe de ser bem-sucedido. Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica e fundador da General Electric, certa vez disse: "Eu não falhei. Descobri 10.000 soluções que não deram certo." A citação de Edison resume por que a maioria das pessoas não se torna um empreendedor bem-sucedido. A frase também explica por que a maioria dos empreendedores não consegue desenvolver seu toque de Midas. Ou seja, grande parte das pessoas não se torna bem-sucedida porque não fracassa o suficiente. No toque de Midas, o polegar representa sua maturidade emocional e sua força de caráter. Sem o polegar, falta a estabilidade necessária para que os outros 4 dedos lidem com os desafios diários, os altos e baixos, as vitórias e as derrotas que todos os empreendedores enfrentam diariamente. O que falta em você? Muitas pessoas dizem que 2 coisas impedem o sucesso de novos empreendedores: a falta de capital, a falta de experiência de negócios na vida realismo. A partir de minha experiência, eu acrescentaria uma terceira: a falta de maturidade emocional e força de caráter. Dessas, acredito que a terceira, a falta de maturidade emocional e de força de caráter, seja a principal razão para as pessoas fracassarem como empreendedoras. O mundo está cheio de pessoas talentosas, inteligentes e bem formadas que não conseguem desenvolver as habilidades que Deus lhes deu. Com que frequência o aluno eleito mais promissor não consegue ter sucesso? A maioria de nós conhece pessoas cujas vidas são contos de aflição, tragédia ou traição, que culpam os outros por seus fracassos ou pelo mau começo na vida. Todos conhecemos pessoas que têm grandes ideias sobre como fazer ganhar milhões, mas são preguiçosas demais para sair do sofá. Todos conhecemos pessoas que vivem no futuro e não agem hoje. Há milhões de pessoas que querem mudar o mundo, mas não conseguem mudar as condições de suas próprias vidas. E todos conhecemos pessoas que mentem, enganam, furtam e que, ainda assim, mentem a si próprias, acreditando que são íntegras. Sem a maturidade emocional e a força de caráter representadas pelo polegar, a maioria das pessoas não tem acesso ao toque de Midas. Se soubesse antes o que sei agora. Quando palestro para um grupo de aspirantes a empreendedores, muitas vezes começo dizendo: se eu soubesse o quanto não sabia, provavelmente não teria me tornado empreendedor. Também digo: se eu soubesse o quão difícil seria,
provavelmente também não teria dado esse passo. Mas para dar a eles alguma alegria futura, costumo acrescentar: fico feliz porque não sabia, porque poderia não ser bem-sucedido hoje. Em seguida, começo a descrever meus fracassos, porque eles foram o meu caminho para o sucesso. Pare de ler. Nas páginas seguintes, compartilho algumas experiências da vida real sobre dor e fracasso. Por que quero contar a você sobre minha dor e meus fracassos? A resposta é simples. Se isso desanimá-lo a se tornar um empreendedor, então lhe fiz um grande favor. Embora quase todo mundo tenha a capacidade de se tornar um empreendedor, nem todo mundo precisa se tornar um. Há maneiras mais fáceis de viver a vida. A vida e o sucesso parecem fáceis para algumas pessoas, mas não conheço qualquer uma delas. Como o pai rico costumava dizer, o sucesso exige sacrifício. Ainda não encontrei uma pessoa bem-sucedida que não tenha se sacrificado tremendamente para ter sucesso. Estudantes de medicina, por exemplo, pagam um preço exorbitante em termos de tempo, energia, dinheiro e relacionamentos para se tornarem médicos. Assim como a maioria dos atletas de alto rendimento, das estrelas de cinema, ídolos da música, líderes políticos e líderes sociais. Sucesso nos negócios não é diferente. O sacrifício é o preço que as pessoas pagam para ter sucesso. Infelizmente, a maioria delas não está disposta a pagar esse preço. É mais fácil ficar na média, viver uma vida confortável e segura, um pouco abaixo do sucesso. Histórias de minha estupidez. Albert Einstein disse certa vez: somente duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. E eu não estou certo a respeito da primeira. Sou a prova viva da percepção de Einstein. Minha estupidez é infinita. A seguir, cito exemplos de minha estupidez. Quando comecei meu primeiro negócio, chamado Rippers, uma carteira de nylon e velcro para surfistas, que se tornou um grande negócio. Para começar, antes da Rippers eu já havia criado outras pequenas empresas, mas nenhuma tinha me levado a um nível internacional como fez o negócio da carteira de nylon. O interessante é que eu não queria ter me envolvido nesse empreendimento. Entrei nisso por causa de minha estupidez. História número 1. Um tolo e seu dinheiro. Como a maioria das pessoas sabe, a principal habilidade de um empreendedor é a capacidade de vender, porque vendas representam lucro. Dado que eu não sabia como vender, acatei o conselho do meu pai rico e consegui um emprego para trabalhar na Xerox Corporation, aos 26 anos, não porque eu gostasse de copiadoras, mas porque a Xerox tinha um excelente programa de treinamento de vendas. Embora eu não fosse bom em vendas, estudei, pratiquei, tive aulas extras e, devagar e sempre, consegui, depois de 3 anos, ser um dos melhores vendedores da empresa e, realmente, comecei a fazer algum dinheiro. De 1974 a 1976, consegui poupar $27.000, que na época era muito dinheiro, para começar meu primeiro negócio. Há um ditado que diz: um tolo e seu dinheiro logo se separam. Bem, eu era um tolo, e meu dinheiro foi logo embora. Veja como meu dinheiro e eu nos separamos. Um amigo me ligou para perguntar se aceitaria investir em sua empresa. Ele me prometeu que eu teria o dinheiro de volta em um mês, acrescido de juros de 20%. Meu amigo João tinha sido um empreendedor muito bem-sucedido. ênfase nas palavras tinha sido. Na época, acreditava que ele era inteligente, bem-sucedido e que cuidaria bem do meu dinheiro pelos próximos 30 dias. Além disso, 20% de retorno era tentador. Então, lhe entreguei o dinheiro, e ele me deu uma nota promissória. Um mês depois, liguei para ele para recolher meus $27.000, mais $5.400 de juros. Como você já deve ter adivinhado, ele não tinha o dinheiro. Ele culpou seu diretor financeiro, Stanley, um contador, pela confusão. Eu disse a Stan para comprar mais produtos para que pudéssemos enviá-los aos nossos revendedores, disse John, mas ele pagou algumas contas antigas em vez disso. Agora não temos produtos, nem dinheiro, e nem lucros.
Se Stanley tivesse comprado os materiais, como eu lhe disse para fazer, eu teria o dinheiro para pagá-lo. Ainda que a explicação de John fizesse sentido empresarial, tive um mau pressentimento. Eu deveria ter dito alguma coisa, mas mordi a língua e engoli sua história. Na realidade, acreditei na história porque precisava acreditar. Precisava acreditar em John. Caso contrário, temi, não receberia meu dinheiro de volta. Obviamente, Stanley, o contador, não conhecia as lições de meu pai rico. Mas não era só ele que as desconhecia. A maioria das pessoas faz exatamente o que Stanley fez. Elas trabalham por dinheiro, em seguida pagam suas contas e poupam o que sobra. É por isso que a maioria das pessoas vive de salário em salário. Os empreendedores precisam saber como gastar dinheiro para criar mais dinheiro, despender tempo e dinheiro em marketing, publicidade e promoções de vendas e oferecer incentivos para representantes de venda. Em tempos de crise, por exemplo, momentos em que as vendas e a renda são baixas, a maioria das pessoas tende a fazer o que Stanley fez, economizar dinheiro ou pagar contas. Isso geralmente significa desastre. Em uma crise, tempo de renda e volume de vendas baixos, os empreendedores inteligentes sabem que precisam gastar dinheiro em promoções e marketing, mesmo que tenham de fazer empréstimos. Quando as vendas começarem a subir, então, eles poderão pagar suas contas e devolver o dinheiro que tomaram emprestado. Após a crise financeira mundial, que começou em 2007, a maioria das pessoas passou a fazer o que Stanley fez. Elas estão cortando despesas, pagando dívidas e tentando poupar dinheiro. Essa proteção financeira faz a economia desacelerar ainda mais rapidamente. Empresas e indivíduos que seguirem o curso de ação de Stanley talvez não se recuperem quando acontecer com o resto da economia. Eles estarão muito atrás das empresas que estavam gastando e seguindo em frente durante os tempos ruins. História número 2. A história se repete. Quando perguntei como poderia recuperar meu dinheiro, John me disse que a única maneira seria lhe dando mais dinheiro. Agora você pode achar que eu tenha sido inteligente o suficiente para não cair nessa, mas aconteceu. Nos 3 meses seguintes, levantei mais de $50.000 de amigos para John e seu negócio problemático. Como você já deve ter adivinhado, o dinheiro sumiu assim que lhe entreguei os cheques. Então, como levantar o capital? A resposta é: você tem de praticar. No meu treinamento de vendas na Xerox, me ensinaram a fazer 100 chamadas telefônicas a esmo para obter 10 perspectivas de vendas. Dessas 10 perspectivas, você consegue uma venda. Para arrecadar dinheiro para John, escrevi um plano de negócio simples, criei um pequeno folheto promocional e comecei a bater em portas. Como fazia na Xerox, fiz chamadas não solicitadas até que alcancei meu objetivo. Na época, a companhia de John estava vendendo sabonete com fio, em forma de microfone, para pessoas que gostam de cantar no chuveiro. Encontrei investidores para sua empresa. Deixe-me reafirmar que a capacidade de vender é a habilidade mais importante de um empreendedor. Se você não é bom em vendas, deve encontrar um parceiro que seja. Eu ainda estava trabalhando para a Xerox quando meus amigos começaram a ligar pedindo seu dinheiro de volta, acrescido dos juros de 20%. À medida que meu medo aumentava, como de regra, minha inteligência ia por água abaixo. Eu era muito ingênuo para saber que era estupidez ficar arrecadando dinheiro e promovendo produtos de uma empresa que era mal administrada. Eu estava inadvertidamente participando de um esquema Ponzi, uma versão menor do escândalo de bilhões de dólares de Bernie Madoff. Felizmente, recuperei o dinheiro. Devagar e com calma sempre se ganha a corrida. Há poucos grandes acertos na vida, e promover um negócio ou uma ideia leva tempo. História número 3. Suba a bordo. Mais uma vez, como um tolo, perguntei a John o que eu poderia fazer para ajudá-lo a recuperar meu dinheiro. Sua ideia brilhante foi que eu participasse de sua empresa, lucrasse e o ajudasse a salvá-la. E, adivinhem, aceitei a oferta. Então, trabalhei arduamente na Xerox durante o dia e, depois do trabalho,
Ia para o escritório de John, no centro de Honolulu, para trabalhar em um plano que pudesse salvar o negócio. Empreendedores precisam trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana durante a fase de startup, início do negócio, muitas vezes de graça por meses e até anos. É o número de horas trabalhadas de graça que define os empreendedores e os separam dos empregados. O número de horas de trabalho ou de prática gratuita também determina o nível do sucesso. Por exemplo, golfistas profissionais investem anos de estudo e prática antes de chegarem a receber algum pagamento, se receberem. É por isso que é melhor manter seu emprego diurno e construir seu negócio no tempo livre. Você pode achar que não, mas pode ser que tenha de trabalhar de graça por um longo tempo. História número 4. Um vislumbre desesperado. Como todo o dinheiro se foi, John, Stanley e eu estávamos desesperados quando surgiu a ideia das carteiras de nylon e velcro para surfistas. Desde que éramos surfistas e velejadores, já utilizávamos carteiras de nylon. Nós mesmos as costurávamos usando velas antigas de iates. John achou que seria um sucesso de vendas. Ele estava convencido de que as carteiras de nylon seriam o produto que lhe salvaria a empresa. Embora eu não estivesse tão certo quanto John, começamos a trabalhar no plano de negócios e logo fomos os primeiros do ramo de carteiras de nylon. O benefício de toda essa experiência foi que eu estava aprendendo sobre design, embalagem, manufatura e distribuição no mercado de um produto completamente novo. A lição foi cara, mas, em retrospectiva, de valor inestimável. Mesmo que não goste de reviver nada disso, essa experiência horrível foi o que me levou à criação dos meus jogos de tabuleiro Cashflow marca registrada, que continuam a gerar renda passiva até hoje. História número 5. Estresse e medo. John estava errado. O negócio de carteira de nylon não era promissor. Estávamos agora mais endividados que antes e indo à falência mais rápido ainda. Por desespero total, mostrei a John e Stanley uma ideia para outro novo produto de nylon, desta vez um produto que eu havia criado. John e Stanley eram surfistas e velejadores. Eu gostava de correr. Corredores tinham um problema: onde colocar a chave, um documento de identificação e dinheiro enquanto estão correndo. Calções de corrida não tinham bolsos, e colocar todas essas coisas no sapato ou na meia não era uma opção. Então tive a ideia de uma mini carteira que se anexava ao cadarço do tênis de corrida. Agora, completamente quebrados, com cartões de crédito estourados, lançamos os bolsos para tênis repairs para corredores na Exposição de Artigos Esportivos de Nova York. Acredite ou não, esse produto tornou-se uma das novas sensações de vendas do ano na indústria de artigos esportivos. O produto foi até tema de artigo nas revistas Runner's World, Playboy e Gentleman's Quarterly. Os empreendedores devem aprender a lidar com estresse e medo. Esses dois fatores devem motivar os empreendedores a se tornarem mais criativos, a aprenderem mais rápido e a aumentarem seus conhecimentos sobre pessoas e negócios. Em outras palavras, eles devem aprender rápido e buscar novos conhecimentos, inovações e ideias. O medo é a motivação do empreendedor para aprender. Se o medo o paralisa, mantenha seu emprego diurno. O que isso realmente significa é que o negócio só cresce se o empreendedor também crescer. História número 6. De mãos abanando. Em pouco tempo estávamos enviando carteiras para o mundo todo. Apesar do sucesso internacional, nossa empresa ainda estava à beira da falência. Tínhamos muito mais fluxo de caixa entrando, mas ainda estávamos negativos. Em um derradeiro esforço, John me pediu para levantar ainda mais capital, pedido ao qual atendi. Eu ainda me lembro do dia em que entrei em seu escritório com um cheque de $100.000 de um investidor. John e Stanley sorriram e me agradeceram. Poucos dias depois, eu estava em Chicago, em uma feira de artigos esportivos, vendendo produtos Reaper. Ao final da feira, liguei para Honolulu para relatar meus resultados. Jana, nossa recepcionista, atendeu o telefone. Ela estava chorando. O que há de errado? Perguntei. Odeio ter de lhe falar isso,
Mas John e Sten fecharam a empresa hoje. Eles levaram o dinheiro que sobrou e acredito que deixaram a cidade. Eu não sei onde estão. Se não tive um ataque cardíaco naquele momento, nunca vou ter um. O choque que passou pelo meu corpo foi como ser atingido por um raio. Eu me senti como se alguém tivesse me chutado no estômago. Aquele telefonema foi o início da descida a um dos pontos mais baixos de minha vida. Voltei para meu quarto no hotel na Lakeshore Drive, em Chicago, e olhei para fora, para o lago Michigan. Eu me perguntava repetidamente como pude ser tão estúpido. John e Stan tinham ido embora. Suas dívidas foram saldadas. Deixaram-me de mãos abanando com quase $1 milhão de dívidas, dinheiro que tinha levantado com amigos, familiares e investidores. Fiquei sem emprego, sem empresa, sem casa e sem esposa. Ela me deixou assim que o dinheiro sumiu, quando vendi nosso apartamento para pagar os cartões de crédito para que eu pudesse usá-los novamente. Eu havia atingido o fundo do poço. Não tinha como ir em frente. Podia sentir minha força vital sendo drenada para fora de meu corpo enquanto repetia continuamente: como pude ter sido tão estúpido? O pai rico me advertira repetidamente sobre fazer negócios com John e Stanley. Muitas vezes ele os chamou de palhaços ou vigaristas. O problema foi que eu não queria ouvi-lo, então ignorei suas palavras e avisos sobre os dois. O pai rico me disse: um vigarista só pode iludi-lo quando você quer algo sem esforço. Sentado, sozinho no pequeno quarto de hotel em Chicago, refletindo sobre as palavras de meu pai rico, comecei a me perguntar: o que eu queria sem esforço? Se pudesse descobrir, poderia entender por que tinha sido passado para trás. Eu gostaria de poder dizer que achei uma resposta definitiva. Mas até agora, ao longo dos anos, a resposta que encontrei para mim é: eu sou preguiçoso. É por isso que sou enganado. Alguns exemplos de como a preguiça contribui para sermos iludidos incluem: empregados que acreditam na segurança do trabalho, eleitores que votam em políticos que prometem cuidar de seus interesses, investidores que acreditam no conselho de seus planejadores financeiros para investir, em longo prazo, em ações, títulos e fundos. Pessoas que acreditam que tirar boas notas na escola lhes assegurará um emprego vitalício. Pessoas desesperadas que caem em contos do tipo: compre meu livro e se torne um milionário da noite para o dia, ou tome esta pílula e perca 15 quilos sem exercício. Qualquer pessoa que acredita que as seguintes afirmações são verdadeiras: não precisamos de dinheiro. Podemos viver de amor. Contanto que você viva com seus pais. Vou ganhar na loteria. Ou ser atingido por um raio. Meu marido e eu somos muito íntegros. Essa afirmação me custou milhões. Seguro como dinheiro no banco. Não deve ser muito seguro, então. O governo vai resolver o problema. Você está com problemas. Tenho certeza de que você pode adicionar suas próprias enganações favoritas a essa lista. Você desconhece o que não sabe. Embora o pai rico tenha me alertado sobre John e Stanley, ele não tentou me impedir. Em vez disso, ele disse: as crianças não sabem o que quente significa até que toquem o fogão. Então, ele me deixou colocar a mão no fogão. Sua lição verdadeira foi: você desconhece o que não sabe. Empreendedores aprendem rapidamente. Ele diria: no momento em que uma pessoa larga seu emprego e se torna um empreendedor, o que ela não conhece aparecerá rapidamente. Uma razão pela qual 9 em cada 10 empresas fracassam nos primeiros 5 anos é porque o empreendedor torna-se sobrecarregado pelas coisas que desconhece. É o que ele não sabe que destrói o negócio, mesmo que tenha se saído bem na escola. Vigaristas são grandes professores. O pai rico costumava dizer: no momento em que você começa seu negócio, os vigaristas, homens e mulheres, aparecem. Ele não disse que os vigaristas são ruins. Para ele, os vigaristas fazem um favor a você, ensinando-lhe lições que precisa aprender. É por isso que ele costumava dizer: vigaristas são grandes professores. E também acrescentava: só não se torne um deles.
Ele me ensinou que uma das mais importantes tarefas dos empreendedores é proteger seus empregados do mundo real. Com isso, ele queria dizer que o mundo dos negócios é um dos ambientes mais hostis, corruptos e perigosos no qual você pode trabalhar. Uma das lições que tive de aprender na minha evolução como empreendedor foi como proteger meus funcionários do mundo realismo. Eu estava ansioso por aprender essa lição. Já tinha visto meu próprio pai, um professor e administrador honesto, trabalhador e altamente diplomado, ser devorado quando deixou a segurança do sistema escolar. Ele tinha se candidatado a vice-governador do estado do Havaí pelo Partido Republicano. Perdeu a eleição e ficou desempregado com pouco mais de 50 anos. Usando sua poupança e o dinheiro da aposentadoria, comprou uma famosa franquia de sorvetes e perdeu tudo. Ou seja, estava seguro enquanto trabalhava para o sistema educacional, um sistema no qual estivera desde os 5 anos. No momento em que pisou fora dele, aos 50 e poucos anos, direto para o mundo real dos negócios, foi comido vivo. Em menos de um ano, perdeu tudo pelo qual tinha trabalhado durante toda a vida. É por isso que a maturidade emocional e a força de caráter são essenciais no mundo do empreendedorismo. A Lei de Murphy. Todo mundo já ouviu falar da Lei de Murphy? Se algo pode dar errado, com certeza dará. A maioria dos empreendedores fracassa porque desconhece o que não sabe e não consegue fracassar rápido o suficiente para descobrir o que precisa saber. Em outras palavras, o sucesso vem do fracasso, não de memorizar as respostas certas. É por isso que muitas pessoas chamadas de inteligentes e bem formadas, como meu pai, não se dão bem nos negócios. Elas são inteligentes no mundo da sala de aula, mas não são inteligentes no mundo dos negócios. A definição de sucesso é diferente. Sucesso no mundo da sala de aula significa não cometer erros. Na escola, quando suas notas são perfeitas, você recebe um a mais. O oposto é verdadeiro no mundo dos negócios. Se você der uma olhada na maioria dos programas de MBA, o foco está em minimizar riscos e não cometer erros. É por isso que tão poucas pessoas com MBA se tornam empreendedoras. A maioria obtém o MBA com a esperança de ser um empregado com alto salário. O mesmo acontece com os graduados em Direito e em Contabilidade, que são treinados e pagos para não cometer erros. Para ser bem-sucedida no mundo empresarial, especialmente nos estágios iniciais, uma pessoa deve aprender a fracassar, corrigir-se, aprender, aplicar o que foi aprendido e fracassar novamente. Esse é também o caminho para desenvolver seu toque de Midas. É por isso que comecei listando meus erros com o negócio da carteira de nylon. É por isso que respeito Donald Trump. O primeiro livro dele que li foi A Arte da Negociação. O livro seguinte foi The Art of Comeback, A Arte da Recuperação, em tradução livre, um livro ainda mais poderoso, porque ele mostrou ao mundo seus erros, o que aprendeu e como deu a volta por cima. Isso me mostrou sua força de caráter, transformando má sorte em boa sorte. Possivelmente a habilidade mais importante que os empreendedores podem desenvolver é a capacidade de transformar a má sorte em boa. Para fazer isso, é preciso maturidade emocional e força de caráter. Todos nós cometemos erros. Erros são importantes porque, quando fracassamos, temos a oportunidade de descobrir e de desenvolver nossa maturidade emocional e de melhorar a nossa força de caráter. Uma das razões pelas quais acredito que John e Stanley não evoluíram a partir de uma experiência ruim foi porque, em vez de enfrentarem seus problemas quando as coisas ficaram difíceis, eles mentiram, enganaram e fugiram. Em outras palavras, quando a coisa ficou feia, o caráter verdadeiro deles apareceu, e eles transformaram a má sorte em sorte ainda pior. Não estou dizendo que me coloco acima deles. Nunca vou estar em uma lista de candidatos à santidade. Embora tenha sido criado em uma família excelente, eu nem sempre reflito os altos valores éticos e morais de meus pais. Fui um bom garoto na escola, nunca bebi ou usei drogas, mas mal podia esperar para sair de casa. No momento em que saí, fiz o que pude para agir da maneira oposta a que meus pais queriam. Em alguns momentos, poderia ter ido parar na cadeia.
No meu processo de me tornar um empreendedor, fui obrigado a voltar aos valores de meus pais, o que significava que já não podia mentir, enganar ou roubar, especialmente quando estava em apuros. Aqui estão apenas algumas das oportunidades que aproveitei para melhorar a minha maturidade emocional e força de caráter. Quando perdi o dinheiro dos investidores, o pai rico me incentivou a procurá-los e pedir desculpas. Então, concordei em pagá-los de volta. Demorou quase 6 anos para cumprir minha promessa. Em vez de fugir do desastre, o pai rico me aconselhou a reconstruir a empresa. Junto com meu irmão John e meu amigo Dave, peneirei os destroços da Repairs e reerguemos o negócio. Aprendi mais sobre negócios enfrentando meus erros e reconstruindo a empresa que jamais teria aprendido se fugisse. Percebi que tinha de aprender mais rápido. Por ser preguiçoso, não me saí bem na escola. Hoje, embora ainda seja um estudante e leitor insatisfatório, leio continuamente livros e artigos sobre negócios e participo de seminários. Aqui estão algumas das coisas que eu aprendi. Em cada erro há uma pérola de sabedoria. Um de meus melhores professores, Dr. R. Buckminster Fuller, hoje considerado um dos maiores gênios do mundo, declarou: os erros são pecados apenas quando não são admitidos. Sempre que me vejo chateado com um erro, assumo a responsabilidade por ele, ainda que preferisse culpar alguém. Então, passo um tempo tentando encontrar a pérola de sabedoria nesse erro. Uma vez que a encontre, a descoberta me dá a energia para seguir em frente. Culpar é incapacitar. Costumo encontrar empreendedores sem sucesso e infelizes que, continuamente, culpam os outros por seus erros. Eles não aprendem com os erros nem crescem com a experiência. O que eles não conseguem perceber é que nesses erros está a sabedoria para um futuro mais positivo. Culpar os outros é o pior pecado de todos. Encare e admita seus erros. Muitas pessoas se apegam a seus erros e vivem arrependidas por tê-los cometido, ou fingem que nunca cometem erros e então os repetem. Outras se tornam criminosas e mentem sobre seus erros. Ou seja, elas transformam uma experiência ruim em algo ainda pior. O fato é que se uma pessoa comete um erro e mente, culpa, justifica ou finge que não o cometeu, ela retrocede. Não avança. Um bom exemplo foi o presidente Bill Clinton, quando mentiu para o mundo sobre um caso com uma estagiária da Casa Branca. Clinton poderia ter sido um dos grandes presidentes, mas, em vez disso, sempre será lembrado por sua falta de caráter, por trair a esposa e, também, por ter mentido sobre isso na televisão. É preciso coragem para enfrentar seus erros e admiti-los. Não é preciso coragem para mentir. Erros são um portal para seu toque de Midas. Na escola, cometer erros é ruim. Os alunos que cometem o menor número de erros são chamados de inteligentes. Mas, no mundo dos negócios, cometer um erro, admiti-lo e depois aprender a transformar essa sorte ruim em boa, é essencial para o sucesso. Einstein afirmou que apenas duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. No entanto, gostaria de acrescentar que a capacidade de aprender de um ser humano também é infinita. Como empreendedor, não só seus erros podem prejudicar seu negócio, mas os de seus funcionários também. Com frequência, se você tentar corrigir funcionários e pedir-lhes para assumir a responsabilidade e aprender com os erros, eles podem se demitir, procurar um novo emprego, e você será o único a pagar pelos erros deles. Essa é uma razão pela qual a maioria dos empreendedores prefere não crescer, mas ficar com o mínimo de empregados possível. Se um empreendedor é um líder ruim ou não tem habilidades para lidar com pessoas, os funcionários se transformam em passivos, não em ativos, na contabilidade da empresa. Para piorar, eles podem se transformar em criminosos quando as coisas ficam difíceis, quando você vira as costas, ou quando acreditam que o dinheiro que você ganhou pertence a eles. Há muitos ladrões e vigaristas no mundo dos negócios. No mundo dos criminosos, existem dois tipos básicos de crimes: os violentos e os de colarinho branco. Os violentos geralmente envolvem uma vítima e uma arma ou o uso da força. A maioria dos de colarinho branco não sofre ação penal,
pois é difícil obter provas para mentira, roubo, trapace e incompetência sem haver uma arma ou lesões corporais. Em outras palavras, no mundo dos negócios, os maiores criminosos que você vai encontrar são, muitas vezes, pessoas honestas, bem formadas, que não têm maturidade emocional e força de caráter. Elas se transformam em criminosos quando as coisas não acontecem à sua maneira. Em minha vida, nunca perdi nada para criminalidade violenta. Perdi mais dinheiro para pessoas que se saíram bem na escola. Elas eram espertas e acreditavam ser as mais inteligentes da face da terra, as quais nunca poderiam cometer um erro nem admitir que o haviam cometido. Isso não é inteligência, é arrogância, falha trágica de caráter. Uma pessoa arrogante não aceita feedback, não aprende, não se modifica nem se corrige em um mundo de mudança acelerada. Elas ficam para trás. Uma das lições mais importantes aprendidas na escola militar é a capacidade de aceitar feedback. No primeiro dia de escola militar, o feedback é de fato jogado na sua cara. Foi incrível como muitos jovens inteligentes desmoronaram, choraram e saíram, por causa dessa pressão. Empreendedores estão sempre recebendo feedback, especialmente de seus clientes, banqueiros, funcionários e da equipe de vendas. Sem feedback direto, os empreendedores não podem tomar decisões sensatas. Se o empreendedor estiver cercado de pessoas excessivamente cordatas ou bajuladoras, o negócio estará em dificuldades. A diferença do mentor. Todas as companhias abertas listadas em bolsa são obrigadas a ter um conselho de administração. Você também deveria ter um, mesmo que não tenha nada além de uma ideia, é importante ter bons conselheiros. No mínimo, você deveria ter 3 assessores, um contador, um advogado e um mentor. O mentor deve ser um empreendedor bem-sucedido no ramo de negócios no qual planeja entrar. Por exemplo, se quer abrir um restaurante, converse com empreendedores bem-sucedidos que abriram seus próprios restaurantes e peça a um deles que seja seu coach ou mentor. Ambos, Donald e eu tivemos um coach e um mentor. Ambos tivemos pais ricos e empreendedores. Muitos novos empreendedores cometem um grande erro ao pedir conselhos para um funcionário bem-sucedido em vez de um empreendedor bem-sucedido. Há um mundo de diferença entre os dois. Consideração final. A lei de Murphy afirma: se algo pode dar errado, com certeza dará. Combine isso com o princípio de Peter: em uma hierarquia, todo empregado tende a subir até seu nível de incompetência. Uma das razões por que muitas empresas não conseguem crescer é pelo fato de um empreendedor ter atingido seu nível de incompetência. Para que os empreendedores cresçam, eles precisam romper seu nível de incompetência, o que significa mais educação por meio de mais erros. Poderão ser necessários mais de 10.000 erros, como Edison declarou quando lhe perguntaram como se sentia por ter falhado tantas vezes antes de inventar a lâmpada. Vou usar a metáfora do golfe para explicar melhor o princípio de Peter. Digamos que um jogador lance um 72 consistente. Ele é frequentemente chamado de golfista par ou golfista scratch. Como a maioria dos golfistas sabe, há uma tremenda diferença entre um golfista par e um jogador de golfe profissional, mesmo que seja de apenas algumas tacadas. Digamos que os jogadores profissionais precisem de tacadas consistentes de 70 para sobreviver no circuito profissional. Qualquer jogador sabe que há um mundo de diferença entre um jogador que lança um 70 consistente e um que lança um 72 consistente. Essa diferença de 2 tacadas é o toque de Midas. Se não fosse a má sorte. Donald Trump. O fato de Robert terminar com uma referência ao golfe e explicar a diferença entre as 2 tacadas como o toque de Midas não é apenas um grande exemplo, mas um que aprecio muito. A maioria das pessoas sabe que sou apaixonado por golfe, e pela construção de campos de golfe. Atualmente, estou construindo um campo de golfe em Aberdeen, na Escócia. Encontrei esta localização ideal depois de visitar, ao longo de 5 anos, mais de 200 lugares na Europa. Fui paciente porque queria encontrar o lugar perfeito e, finalmente, aconteceu. O Trump International Golf Links Scotland, na Escócia, está agora em construção e,
Aos 5 anos para a seleção do lugar se acrescentaram mais alguns anos de intensa negociação, particularmente relacionada com as preocupações ambientais. Quase me tornei um especialista em geomorfologia, o estudo dos movimentos do relevo geográfico, que se tornou uma espécie de palavra da moda, devido às imensas dunas de areia à beira-mar em frente à propriedade. Houve resistência de algumas pessoas para o projeto de construção proposto para o terreno e grande entusiasmo da parte de outros. Foi o roteiro perfeito para uma saga, tanto que um autor escocês escreveu um livro sobre o processo pelo qual passei. Ele teve material suficiente para preencher centenas de páginas. Para aqueles que gostam de golfe ou de grandes histórias, o livro é intitulado Chasing Paradise, Em Busca do Paraíso, em tradução livre, de Davi Yuen, e o subtítulo é Donald Trump and the Battle for the World's Greatest Golf Course. Donald Trump e a batalha pelo maior campo de golfe do mundo, em tradução livre. Tive de lidar com líderes empresariais, partidários do governo e habitantes locais. Até mesmo Sir Sean Connery entrou em ação, apoiando-me quando eu enfrentava muita oposição. Algumas pessoas tinham certeza de que eu arruinaria aquele terreno ao invés de preservá-lo. Com prós e contras, o empreendimento tornou-se uma história de interesse internacional. Uma popular revista americana fez uma reportagem de capa sobre um dos moradores que não queria se mudar de casa, o que lhe trouxe fama e reconhecimento como nunca antes. Sua casa e o fato de ele ter se mudado ou não foram de pouca importância para nosso projeto de construção, mas se tornaram uma grande fonte de publicidade para o proprietário, bem como para o projeto em si. O licenciamento ambiental para o terreno resultou em 2 livros de 15 centímetros de espessura. Tudo teve de ser abordado, juntamente com as questões negociais do empreendimento. Este lugar tem significado histórico para a Escócia e seria um empreendimento caro para mim, de quase 1 bilhão de libras. No entanto, a construção do projeto criaria cerca de 6.230 empregos temporários, e o empreendimento em si resultaria em 1.440 empregos em longo prazo. Nossa pesquisa, empresarial e ambiental, foi extremamente detalhada. Trabalhamos com o governo escocês, Scottish National Heritage, Patrimônio Nacional Escocês, e despendemos inúmeras horas de trabalho em cada detalhe. Para dar uma ideia do âmbito do projeto, o Trump International Golf Links Scotland contará com uma academia de golfe, 950 apartamentos, 500 casas, um hotel com 450 quartos, 36 vilas de golfe e acomodações para 450 funcionários, além dos campos de golfe. É um enorme empreendimento, e sua execução não foi nada fácil. Enquanto eu estava passando por tudo isso, sempre pensei positivo e sabia que tinha a tenacidade de que Robert fala sobre o toque de Midas. Eu sabia que enfrentaria alguns desafios, durante anos, mas, também sabia que, com persistência, conseguiria como resultado um grande campo de golfe que melhoraria a economia da área ao redor, sem impactar negativamente o meio ambiente. Minha paixão estava estabelecida. Eu realmente acreditava no projeto. E graças ao incentivo público de Sir Sean Connery, muitas pessoas começaram a entender por que o empreendimento seria do maior interesse dos cidadãos da Escócia. Nesse meio tempo, eu tinha muitos outros interesses para cuidar, mas o projeto nunca deixou de ser prioridade. Isso é uma chave para a boa sorte. Nada deve ser relegado a segundo plano se quiser realmente se sobressair. Tudo é importante. Mesmo que as pessoas pensem que eu tinha grandes profissionais fazendo todo o trabalho para mim, e tenho grandes profissionais, me mantive muito envolvido. Eu sabia cada detalhe do projeto. Viajei para a Escócia diversas vezes, não por prazer, mas para estar nos locais de trabalho, para me reunir com os fornecedores, com a comunidade de funcionários e com as pessoas da Scottish National Heritage. Longe de lazer. Quando se trata deste projeto, não há aqui nenhuma história de sucesso da noite para o dia. Mas cada minuto do esforço valeu a pena. Erros são cometidos, coisas mudam. Esta é uma consideração importante para aqueles que querem ser empreendedores ou fazer sua empresa se transformar em algo maior e melhor,
de maior impacto. Cada minuto conta. Eis minha regra de ouro: se você pode contar nos dedos o tempo que despendeu para um projeto, não dedicou tempo suficiente a ele. É preciso trabalhar em um projeto até o ponto da exaustão. Terá de engolir crítica e negativismo e ouvir não repetidamente. Vai piorar antes que melhore. Mas, se lembrar do significado do polegar no toque de Midas, ele representa a maturidade emocional e força de caráter traço. Você alcançará seu objetivo. É um fato bem conhecido que sofri uma reviravolta financeira de enormes proporções no início dos anos 1990. Não cheguei a falir, embora muita gente pense isso, mas devia bilhões de dólares. Não foi uma situação ideal. Seria fácil encarar isso como uma sorte, mas não é dessa forma que vejo. Sei que a economia e o mercado imobiliário são cíclicos, mas o que aconteceu em Nova York foi devastador para muitas pessoas. O mercado imobiliário deu um mergulho, e a cidade enfrentou alguns momentos difíceis, o que me incluiu. Muitas pessoas perderam tudo. Meu maior erro foi que perdi o foco e estava jogando alto. Eu ia a desfiles de moda em Paris e não tinha controle firme das minhas empresas. Apenas pensei que tudo continuaria do mesmo jeito, com as receitas positivas. Meu pai disse uma vez que tudo que eu tocava virava ouro, e passei a acreditar nisso. As coisas eram fáceis e lucrativas. Parecia que eu não tinha de prestar atenção em nada e foi o que fiz. Mas caí em mim quando tudo começou a desmoronar. Felizmente, ao longo do tempo, fui capaz de recuperar meu foco e minha fortuna. Na verdade, me tornei muito mais bem-sucedido depois da minha grande perda. Uma das razões é que sempre me vi como um cara de sorte e ainda me vejo assim hoje. Não deixei a experiência de uma grande perda mudar meu ponto de vista sobre quem sou. Vi a coisa toda como algo insignificante e nada mais. Sabia que tinha o conjunto de habilidades para voltar ao jogo, assim como um golfista sabe usar a mesma técnica para sair da armadilha de areia e marcar um birdie. Eu ainda cometo erros? Sim, é claro. Mas, assim como fiz durante meu colapso financeiro, percebo que só posso culpar a mim mesmo e a ninguém mais. Assumo total responsabilidade porque sou responsável por qualquer situação em que me meto. Como enfatiza Robert, há uma porta de entrada para o toque de Midas. Todo mundo comete erros, mas o que importa é o que você faz com eles e o que aprende. E isso tudo é parte da maturidade emocional e da força de caráter. Um dos maiores atributos que pode ter é um intenso senso de responsabilidade. Para começar, é fortalecedor, e a eficácia aumenta tremendamente quando você reconhece o bom e o mal em tudo que faz. Nos negócios e na vida, essa é uma área que você pode desenvolver. Assim que assumir a responsabilidade por tudo que tocar, o poder estará em suas mãos para torná-lo extraordinário. Para mim, ter essa sensação de controle é um catalisador para o sucesso. Minha sublime história. Você pode pensar que meu sucesso se dá porque a marca Trump carrega peso e torna tudo mais fácil, mas sei que nem sempre estou no controle de nosso destino como marca e organização. Há um tempo certo a ser considerado. Muitas vezes, tive de esperar muito tempo e ter muita paciência para que os projetos saíssem da prancheta, e as coisas acontecessem. Por exemplo, acreditem ou não, esperei 20 anos para ver o Trump Place, à margem do rio Hudson, começar a ser construído. Quantos de vocês seriam pacientes o bastante e focados o suficiente para esperar tanto tempo? Quantos acreditariam tanto no projeto para suportar as provações e tribulações pelas quais passei durante esses 20 anos? Isso é muito tempo, mas a minha visão do empreendimento era clara, e eu queria que fosse concluído. Foi fácil? Não. Mas, uma vez mais, valeu a pena esperar, e isso me tornou mais forte e mais decidido. Aqui estão alguns detalhes. Esta história começou em 1974, quando eu tinha assegurado a opção de comprar o lado oeste dos pátios ferroviários da Penn Central Railroad. A cidade de Nova York não estava indo muito bem na época, apesar de essa propriedade ser à margem do rio e de eu a estar adquirindo a um preço baixo. Naquela época, estava ocupado com meus outros projetos,
incluindo a reforma do Commodore, Hyatt e da Trump Tower. À margem do rio, encontrei uma grande resistência da comunidade do lado oeste, que não queria o Trump Place. Além disso, os subsídios do governo que ajudaram a tornar o projeto rentável caíram, para o tipo de habitação em que eu estava pensando. Só isso já me colocou em uma situação difícil. Reconhecendo que o acordo não ia funcionar, desisti, em 1979, da minha opção original de compra, e a prefeitura vendeu os pátios ferroviários para outra pessoa. Felizmente, para mim, os compradores não tinham muita experiência em Nova York e ainda menos experiência com o rezoneamento. Essa é uma faceta complexa do mercado imobiliário naquela cidade. A inexperiência deles os fez cometer um monte de erros e foram forçados a vender os pátios. Era 1984 quando me telefonaram para dizer que estavam interessados em vender. Concordei em comprar por 100 milhões de dólares, ou seja, cerca de $1 milhão por acre de propriedade à margem do rio, em Manhattan. Foi um ótimo negócio. Mas eu ainda não estava nem perto de construir algo na propriedade. Entre 1984 e 1996, minha paciência foi verdadeiramente testada, assim como minha tenacidade. Tive de lidar com as abundantes e ridículas bizarrices da prefeitura. O tino comercial vem com a experiência. Dado que era muito mais experiente nesse ponto, usei algumas das desvantagens da cidade a meu favor. As coisas ainda não estavam muito boas em Nova York até o início dos anos 1990, mas foram melhorando. Por causa da situação na cidade, foi mais fácil conseguir o zoneamento necessário. Isso ajudou porque, dado que estávamos no início de uma virada para melhor no clima econômico, era um bom momento para construir. O momento era aquele, o que não teria acontecido se eu não tivesse sido paciente e diligente. É importante compreender que esse foi o maior empreendimento já aprovado pela New York City Planning Commission, Comissão de Planejamento da Cidade de Nova York. Ele incluía 16 arranha-céus e edifícios residenciais projetados com exclusividade, de frente para o rio Hudson. Iniciamos em 1996, e os resultados têm sido espetaculares. O Trump Place se tornou um lugar de encontro para o antes arruinado, mas agora próspero, lado oeste da cidade, com um parque de 25 hectares que doei para a cidade, ciclovias para os residentes e turistas, áreas esportivas e de piquenique que unem as pessoas, um cais e um espaço aberto para eventos da comunidade. É uma situação vantajosa para todos, a cidade, os moradores, a nossa empresa e a nossa marca. Até na cidade definitivamente valeu a pena. Robert menciona os aspirantes a empreendedores que talvez não consigam perceber quão difícil as coisas podem ser, especialmente quando eles estão apenas começando. Entendo bem isso. Meu primeiro empreendimento de risco sozinho tornou-se tão complicado que, a certa altura, eu só queria cair fora. Estou contente por não ter feito isso porque ele se tornou meu primeiro grande sucesso e me colocou no mapa como empreendedor em Manhattan. O Grand Hyatt Hotel. Talvez você já tenha ouvido falar do Grand Hyatt Hotel, na cidade de Nova York. É bem perto da estação Grand Central. É um lindo hotel com 4 paredes externas de espelhos, em uma área hoje bela e próspera da cidade, no meio de Manhattan. No entanto, na década de 1970, não era esse o caso. Esta região estava degradada, e as pessoas a evitavam, a menos que elas tivessem de passar pela Grand Central para fazer seus traslados dentro e fora da cidade. Havia um antigo hotel, o Hotel Commodore, ao lado da estação. Era uma problemática monstruosa. Toda a área era deprimente e um imã para o crime. Eu sabia que o bairro poderia acomodar uma grande mudança e acreditei que o primeiro passo seria adquirir e restaurar o Hotel Commodore. Lembro-me de que até meu pai não acreditava que eu estava falando sério. Na verdade, ele disse, comprar o Commodore em uma época em que até mesmo o edifício Chrysler está em processo de falência é como brigar por um lugar no Titanic. Nós dois sabíamos que era um risco, mas eu estava certo de que a renovação traria a prosperidade que o bairro poderia e deveria ter. A teologia podia visualizá-la e,
Por isso, sabia que estava certo. Isso me deu muita confiança, e disso eu iria precisar. Cerca de um ano antes de começar a negociação do hotel, o proprietário, a Ferrovia Penn Central, tinha perdido cerca de 2 milhões de dólares em reformas que não trouxeram qualquer melhoria positiva. Era óbvio que o hotel ainda precisava de muito mais esforço, e o proprietário ainda devia 6 milhões de dólares em impostos atrasados. Eles estavam prontos para vender. Eu poderia, portanto, fazer uma opção de compra do hotel por 10 milhões de dólares, mas teria de estabelecer um acordo complexo antes de efetuar a compra. Precisaria de financiamento, do comprometimento de uma empresa da área hoteleira e da redução de impostos da Prefeitura de Nova York. Tudo isso foi complicado, e as negociações levaram vários anos. Durante as negociações, procurei um designer talentoso que pudesse transformar o velho hotel em um marco espetacular. Conheci um jovem arquiteto chamado Der Scoot, que entendeu a minha visão. Eu queria envolver o edifício em algo brilhante para dar à área toda uma nova fachada, mas não sabia sequer se a compra aconteceria. Mas estava tão certo de que poderia ser importante para a região que passei a discutir o assunto com Der Scoot e o contratei para fazer alguns desenhos, para o caso de dar certo. Desse modo, estaríamos prontos. Eu também sabia que precisaria de um administrador de grandes hotéis porque um hotel com 1.400 quartos e 500 mil metros quadrados não é para qualquer um. Quando revi os nomes dos mais experientes no ramo, aqueles com os melhores currículos, Hyatt parecia estar no topo da lista. Assim, esperava que eles se interessassem porque, embora difícil de acreditar hoje, naquela época, não havia hotel Hyatt em Nova York. Eu estava certo. Eles se interessaram. Fizemos um acordo, como parceiros igualitários, e o Hyatt concordou em administrar o hotel depois que estivesse concluído. Até então, eu tinha um arquiteto, um parceiro da rede hoteleira e estimativas precárias de custos. O que não tinha era financiamento, nem uma redução multimilionária de impostos do governo. Estava com apenas 27 anos na época, por isso fez sentido encontrar um corretor de imóveis mais velho que tivesse muita experiência. Ter alguém maduro ajudaria também na questão de imagem. Com todo o processo em curso, depois de superar tantos obstáculos, apareceu outro problema, um problema verdadeiro, de proporções épicas, que parecia intransponível. Sem financiamento, a prefeitura não consideraria uma redução de impostos, e sem uma redução de impostos, os bancos não estavam interessados em financiamento. Tentamos tudo mesmo. Então, decidimos apelar para a preocupação dos bancos com respeito à cidade em ruínas a seu redor. Talvez eles sentissem alguma culpa sobre não tomar nenhuma iniciativa para ajudá-la a se tornar novamente grandiosa. Também não funcionou. Depois de falar com quase todos os banqueiros da cidade, utilizando todos os apelos em que poderíamos pensar, finalmente encontramos um banco que mostrou interesse. Passamos horas incontáveis debruçados sobre o acordo, e a coisa estava indo muito bem. De repente, do nada, alguém mudou de ideia e veio com um problema que não era absolutamente importante para o negócio e que acabou com o acordo. Fomos surpreendidos pela abrupta mudança de ideia e usamos todos os argumentos possíveis, mas em vão. Esse cara não cedia, e eu me enchi da situação. Lembro-me de me virar para meu corretor e dizer: vamos mandar tudo para o inferno. Foi uma das poucas vezes em que quis desistir. Estava desgastado. Foi George Ross, meu corretor, advogado e, depois, conselheiro em O Aprendiz, que conseguiu me convencer a continuar. Ele sabiamente apontou quanto tempo e esforço eu já tinha colocado nesse projeto, e ele estava absolutamente certo. Por que parar agora? Perguntou-me ele. Como não desisto fácil, rapidamente resolvi seguir em frente. Eu também não queria ser um aspirante a empreendedor. Aconteceu de ser o fundo do poço. Você também passará por momentos assim. Voltei do fundo do poço ainda mais forte. O fundo do poço se tornou um ponto de virada, e fiquei mais determinado que nunca a ver o projeto concluído. Minha nova estratégia foi explicar a situação para a prefeitura, mesmo sem financiamento.
A empresa Hyatt Hotel estava definitivamente interessada em se instalar em Nova York. No entanto, a menos que a prefeitura nos desse uma isenção nos impostos sobre a propriedade, os custos seriam muito altos, o que impossibilitaria todo o negócio. Argumentei eficazmente, e a prefeitura concordou com um contrato que beneficiou a todos e nos tornou parceiros. Receberia uma redução de impostos por 40 anos, compraria o Commodore por 10 milhões de dólares, dos quais 6 milhões de dólares seriam destinados à prefeitura para pagamento de impostos atrasados. Em seguida, venderia o hotel para a prefeitura por $1, que alugaria de volta para mim por 99 anos. Se parece complicado, é porque era complicado. Mas funcionou para todos. Finalmente, conseguimos financiamento com duas instituições, e o Grand Hyatt foi um enorme sucesso. Abriu em 1980 e marcou o início da revitalização do centro e da Grand Central. Continua a ser um hotel muito bonito até hoje. Creio que vai concordar que tive um pouco de azar durante este projeto, mas consegui administrar os problemas, e as coisas entraram nos eixos. Como Robert menciona, às vezes não sabemos o quão difícil podem ser as coisas. Não importa o que seja, se você quer o toque de Midas, você persevera e realiza. Às vezes, desejaria que as coisas fossem mais fáceis, mas, em geral, não são. Quando me tornei parceiro da NBC na realização dos concursos de Miss Universo e Miss Estados Unidos, esses concursos não estavam indo muito bem, estavam longe de ser programas para o horário nobre. Os concursos tinham poucos patrocinadores e faltavam telespectadores. Algumas pessoas se perguntaram por que me interessaria por eles como negócio, além das belas mulheres. Mas vi grande potencial e sabia que os concursos poderiam se tornar uma grande atração se fossem bem feitos. O concurso Miss Estados Unidos 2011 alcançou classificação máxima nas pesquisas de opinião para aquela noite. Agora são grandes eventos, nacional e internacionalmente, e considerados padrão para concursos de beleza. Algumas pessoas dizem: bem, você teve sorte, mas é mais que isso. Trabalhamos arduamente para fazer um bom produto, atualizando o formato, contratando grandes produtores e focando na alta qualidade em todos os momentos. Nossa abordagem e foco ajudaram. O sucesso raramente é um golpe de sorte, e a melhor parte do sucesso é a incrível sensação quando transforma algo moribundo em algo vibrante. É um desafio especial transformar as coisas ao redor, seja um bairro, um programa ou um edifício. Parte do toque de Midas é ter visão para enxergar as coisas como poderiam ser, em vez de como são. Alguém tem de fazê-lo, e eu sempre tive energia e olho para melhorias. Pode ser muito claro para mim, e nunca fui de evitar desafio. Abordo cada projeto de forma pragmática e com controle emocional. Ainda assim mantenho o entusiasmo necessário para concluí-lo. É um equilíbrio importante a ser alcançado. Cidade tempestuosa. O Trump International Hotel e Tower Chicago ganhou, da revista Travel mais Leisure, o prêmio de hotel número 1 dos Estados Unidos e Canadá, uma honra incrível para um edifício fantástico. Repetindo, construí-lo teve seus momentos, e meses, de dificuldades. Por exemplo, 3 meses depois de começarmos a construção da fundação, descobrimos que havia vazado água do rio Chicago para dentro do prédio. Dado que a fundação estava sendo colocada abaixo do nível do rio, a antiga antepara do rio, ainda no lugar, se tornou uma preocupação. Será que aguentaria? O que agravou o problema foi que a água entrava por um canto onde a antepara e a ponte da avenida ao abaixo se encontravam, o que poderia representar uma situação muito grave. Cuidamos disso com muito esmero. Em seguida, descobrimos um problema com o projeto estrutural do edifício. Originalmente, projetamos os primeiros 14 andares e a base para ser uma armação de aço estrutural que teria, acima, um edifício de concreto armado reforçado. Muito depois do processo de design, devido ao crescimento industrial da China que absorveu grande parte da oferta mundial de aço, nos surpreendemos com um enorme aumento no preço mundial do aço. Voltamos à prancheta de desenho. Reformulamos o edifício para ser inteiramente de concreto,
economizando vários milhões de dólares e simplificando a logística de construção. Esse contratempo aparente atuou em nosso benefício. O cronograma do projeto mostra a paciência necessária para construir o edifício. Meus planos para ele começaram em 2000, mas só começamos a construí-lo em 2005. Tivemos alguns percalços ao longo do caminho, mas, se você tiver a oportunidade de conhecer o prédio, verá que os esforços valeram a pena. Qualquer má sorte transformou-se em vantagem a nosso favor. Sempre me considerei muito afortunado por causa da minha família. Meus pais foram grandes exemplos, meu pai foi meu mentor, e eu tive o benefício de uma boa educação. Espero muito de mim mesmo por ter tido tantas vantagens. Aprendi a transformar qualquer má sorte com a qual me deparasse. Por isso, sei que é possível. Tornando realidade. Às vezes, não é com a minha própria má sorte que tenho de lidar traço, mas com a de outra pessoa. Às vezes, compreender os problemas das outras pessoas é a chave para a busca de oportunidades. Em 1980, a Prefeitura de Nova York anunciou que reformaria o Woodland Skating Rink, uma antiga pista de patinação no gelo no Central Park que sempre fora uma atração popular para crianças, famílias e pessoas de todas as idades. Após gastar 12 milhões de dólares em reformas ao longo de 6 anos, o ringue não ficou pronto. Assim, em 1986, a prefeitura anunciou que recomeçaria a reforma. Nada havia sido feito. Durante 6 anos assisti a esse processo, ou fiasco, porque a vista do meu apartamento era voltada para o Woodland Rink. Decidi fazer algo a respeito. O fato de essa bela pista não estar à disposição dos cidadãos e visitantes era um desperdício. Na época, escrevi para o prefeito, Ed Koch, e me ofereci para construir uma nova pista em 6 meses, sem nenhum custo para a prefeitura. Eu queria dar um presente à cidade e aos cidadãos. Minha oferta, assim como minha sinceridade, foram rejeitadas pelo prefeito, e ele publicou minha carta, como uma piada em jornais de Nova York. Essa tática, no entanto, trabalhou contra ele quando os jornalistas e o público ficaram do meu lado. Houve uma grande reação na imprensa, e um jornal anunciou: a prefeitura nada aprovou, exceto que não pode concluir a pista. No dia seguinte, o prefeito Ed Koch mudou de ideia e de repente a prefeitura queria que eu realizasse o trabalho. Fizemos uma reunião com os funcionários e combinamos que eu disponibilizaria o dinheiro da construção e completaria a pista em 6 meses, que seria meados de dezembro de 1986. Quando aberta, a prefeitura me reembolsaria os custos, se o ringue desse certo, até pouco menos de 3 milhões de dólares. Se ultrapassasse o orçamento, eu mesmo cobriria o estouro. Fiquei muito animado com a possibilidade de fazer algo pelo Woodland Rink. Foi uma responsabilidade imensa. Por um lado, a pista tem mais de 1 acre de tamanho, o que exigiu 22 quilômetros de canos e 2 unidades de refrigeração de 20 toneladas cada. Houve também danos causados pela água e buracos no telhado da casa dos patinadores, além de sérios problemas de liderança com as equipes que executavam o trabalho. Eu sabia que teria de me tornar parte ativa para que as coisas se concluíssem. Falei com muitos especialistas e descobri o melhor construtor de ringue de patinação disponível. Eu mesmo checava diariamente o progresso, tanto em loco quanto da janela de meu apartamento. Após 2 meses no projeto, tive momentos em que percebi que poderia prejudicar minha reputação se esse grande plano não desse certo e certamente, a mídia cairia em cima de mim imediatamente. Mas mantive minha visão intacta de uma pista acabada e bonita e percebi que legal seria para todos os envolvidos. A cidade e seus cidadãos já haviam tido 6 anos de má sorte, e eu queria que isso mudasse. Após 5 meses de trabalho, a pista foi inaugurada 1 mês antes do cronograma e com orçamento abaixo do previsto. Fiquei aliviado e muito orgulhoso. A pista era linda, e a cidade entrou em clima de comemoração, pois ela estava novamente em operação a tempo para as festas de fim de ano. Fizemos uma festa de inauguração de gala, com Peggy Fleming, Dorothy Hamill e Scott Hamilton, entre outros, para ajudar a comemorar o dia especial.
Ver o Woman Skating Rink finalmente aberto foi uma sensação fantástica, e todos os lucros foram destinados à caridade e ao departamento de parques da cidade. Isso é transformar sorte ruim em boa, em grande estilo e para todos. Esse é o toque de Midas. Destilação, força de caráter. As histórias que apresentamos neste primeiro capítulo mostram que a força de caráter é fundamental para o toque de Midas. O polegar transmite essa força porque é o dedo que nos permite compreender e assumir o controle das coisas. Ele nos distingue do resto do reino animal ao transformar uma pata em uma mão. Simbolicamente, o polegar representa a capacidade do empreendedor de ser forte quando outros querem fugir, se esconder, desistir ou culpar alguém por seus fracassos. Ele também representa a capacidade única do empreendedor bem-sucedido de transformar momentos difíceis em triunfos. A maioria das pessoas seria empreendedora se o sucesso fosse garantido. Você provavelmente já ouviu muita gente dizer melancolicamente: com certeza seria bom ser meu próprio patrão. É bom poder determinar seu próprio horário e trabalhar da forma que se deseja. Para outros, a satisfação de construir um negócio e, possivelmente, alcançar grande riqueza e fama é o que torna atraente a ideia de empreendedorismo. Se não fosse pelo maldito medo do fracasso. E essa é a razão pela qual a maioria das pessoas não se torna empreendedora. Elas temem mais o fracasso que desejam vencer. Infelizmente, a vida tem seus altos e baixos, o que significa que se você quer ganhar, tem de aceitar perder também. Permanecer no meio é impossível. A vida nos golpeia, queiramos ou não, e esperar ganhar sempre é irrealista. O que separa os empreendedores com toque de Midas de todos os outros é que quando eles enfrentam uma perda, rapidamente recuam até aprender com seus erros e seguir em frente. Empreendedores de sucesso sabem que aprender com os erros lhes proporciona maior sabedoria e força para o próximo desafio. Enquanto o fracasso transforma muitas pessoas em fracassadas, ele torna os empreendedores com toque de Midas mais sábios. Sala de aula versus vida real. Este é o paradoxo: se os alunos nota são considerados as pessoas mais inteligentes de todas, por que não se tornam empreendedores extremamente ricos? A resposta é porque a maioria dos alunos nota é vencedora na sala de aula, onde vem-se cometendo o menor número de erros e fracassando minimamente. Esses alunos aprendem que os erros e os fracassos são ruins, então fazem o melhor que podem para não errar. No mundo real do empreendedorismo, ao contrário, as pessoas que cometem o maior número de erros, e aprendem com eles o mais rápido possível, são os vencedores. É assim que o empreendedorismo recompensa as pessoas. Isso significa que os programas de educação tradicionais tentam evitar desafios que podem nos levar a cometer erros ou os abordam com cautela e hesitação. Isso não é bom. Algumas pessoas ficam paralisadas em tais situações e não conseguem tomar qualquer decisão, seja para um ou outro lado. Portanto, não é nenhuma surpresa que a maioria delas passe suas vidas evitando o risco. Essas são aquelas que preferem ter um emprego e um salário constantes em vez de grande riqueza e do próprio negócio. Não há nada de errado com isso, se é o que você deseja. Por outro lado, os empreendedores, muitos dos quais não são alunos nota A, amam desafios. Eles reconhecem e aceitam os erros, as frustrações, as derrotas, os fracassos e seguem em frente. Eles sabem que o desafio de superar os erros é sua sala de aula e seu caminho para tornar-se um empreendedor melhor. Não é que eles queiram fracassar. Eles não querem. A diferença é que, em vez de evitar desafios, os empreendedores sabem que os erros que podem cometer e os riscos que há pela frente irão forçá-los a tornarem-se mais sábios, melhores e mais ricos. A maioria das escolas de negócios ensina aos alunos a minimizar o risco. Enquanto a maioria dos alunos nota e enxerga os riscos como algo ruim, a maioria dos empreendedores os vê como desafio. É a oportunidade de eles fazerem o que todo mundo evita. O risco estimula sua criatividade e desafia sua autoconfiança. Quando vencem, os empreendedores adquirem enorme senso de realização, que alimenta sua força. Quando erros são cometidos, e eles serão,
O verdadeiro caráter do empreendedor emerge, possibilitando maior crescimento. Algumas questões pessoais. Se você está se perguntando se possui ou não a força de caráter para se tornar um empreendedor, ainda mais um empreendedor com toque de Midas, terá de se autoanalisar e buscar o histórico da sua caminhada pessoal. Aqui estão algumas perguntas para começar. Como você lida com a perda? Como você lida com o medo? Você está disposto a trabalhar durante anos, sem um salário, em um projeto que pode nunca sair do papel? Você já foi traído? Como você lidou com a traição? Você é confiável sob pressão? Ou você apunhala as pessoas pelas costas quando a situação fica ruim? Como se sente quando alguém comete erros pelos quais você tem de pagar? Você consegue demitir um amigo ou parente? Você é generoso ou ganancioso por natureza? Como você se sente quando está sem dinheiro? Quando está sem dinheiro, você liga para a mamãe? Liga para o papai? Pede ajuda ao governo? Procura um emprego? Volta para a escola? Culpa alguém por seus problemas financeiros? Se você não sabe as respostas ou sente que não pode ser objetivo sobre si mesmo, por favor, pergunte a um amigo que seja franco com você. Veja, para ser um empreendedor bem-sucedido, você deve ser capaz de lidar com feedback. Se não consegue lidar com um feedback franco e direto, é melhor que mantenha seu emprego diurno. Pessoas sem força de caráter não conseguem receber feedback direto, que é muito importante porque o mundo dos negócios não é nada mais que um mecanismo gigante de feedback. Não importa quão formidável você seja, seu feedback nem sempre será formidável, e terá de aceitar isso. No mercado, se seus clientes não gostam de seu produto, eles não vão comprá-lo. Esse será o feedback. Se uma empresa tem despesas altas e rentabilidade baixa, esse é feedback. Se disser a um empregado para fazer alguma coisa e ele fizer o contrário, isso é feedback. Se descobrir que um parceiro de confiança está roubando você, isso também é feedback. Se o banco diz não quando você pede um empréstimo, essa rejeição é feedback. Encontre um amigo que lhe dê um feedback franco. Por mais doloroso que seja, aceite-o, mesmo que não goste do que lhe estão dizendo. Pense nisso como uma oportunidade de fortalecimento de caráter. Você vai precisar disso o máximo que conseguir aguentar. Como já dissemos muitas vezes, é melhor e mais barato receber feedback de um amigo que do mercado. Você vai aprender, ao longo deste livro, que, para se tornar um empreendedor de sucesso, é preciso mais que um ótimo produto, dinheiro, educação ou um bom plano de negócios. Para ser um grande empreendedor, é preciso inteligência, mas não a do tipo na qual tipicamente pensamos quando imaginamos pessoas inteligentes. Existem 7 diferentes tipos de inteligências. Sobressaia-se em um tipo em particular e você terá a base para o toque de Midas. As 7 inteligências. Howard Gardner, psicólogo de desenvolvimento e professor de cognição e pedagogia da Harvard Graduate School of Education, desenvolveu a teoria de que não existe apenas um tipo de inteligência, mas 7 inteligências diferentes. Uma delas, em particular, é essencial para o toque de Midas. Portanto, você só conseguirá obtê-lo quando dominar esse tipo de inteligência. Gardner acredita que as pessoas têm tipos diferentes de inteligência, com formas diferentes de aprender e de processar informações. Concordando com ele ou não, todos podemos nos lembrar de pessoas que são dotadas em uma ou mais dessas áreas, as quais Gardner chama de inteligências. Conhecemos pessoas que são atletas ou músicos talentosos. Conhecemos pessoas que são áses em matemática ou designers incríveis. Entre essas 7 inteligências há uma que é crucial para obter sucesso como empreendedor. Você não tem de nascer com ela, mas, se não nasceu, tem de adquiri-la. Vamos analisar mais profundamente todas elas para entender melhor a configuração do terreno empreendedor. Você consegue adivinhar qual é o indicador mais importante para o sucesso empreendedor? Verbal e linguística. Pessoas que se saem bem na escola, os alunos nota A, muitas vezes são dotadas de inteligência verbal e linguística.
São excelentes leitores e escritores, podem recitar textos de escritores famosos e se saem bem em exames escritos. Em negócios, os alunos que se sobressaem linguisticamente podem se tornar advogados. Numérica, essas pessoas gostam de números e de resolução de problemas matemáticos e são capazes de lhe dizer os decimais equivalentes a frações mais rápido do que você consegue calculá-los em seu celular. Em geral, são alunos nota A, e muitos deles obtêm diplomas de graus avançados. Outros permanecem na academia e se tornam professores e pesquisadores. Também podem trabalhar para universidades, empresas e governo. Alunos que se saem bem em matemática costumam optar por contabilidade, programação de computadores ou engenharia motora. A maioria dos atletas é dotada dessa inteligência. Os mais talentosos e os poucos da elite podem se tornar atletas profissionais ou dançarinos. Alguns podem decidir por negócios na área de saúde ou recreação espacial. Aqueles com esta inteligência tendem a apreciar as artes e frequentar escolas de artesanato. Alguns se tornam artistas muito bem-sucedidos. Pessoas com inteligência espacial muitas vezes se tornam arquitetos, designers de interiores, artistas gráficos e desenvolvedores de sites. Musical. Alunos com esta inteligência sonham, com frequência, em se tornar estrelas de rock ou vocalistas de banda. Sonham tocar com uma orquestra sinfônica. Eles escolhem um instrumento musical e ganham familiaridade com rapidez. Ouvem uma música e conseguem quase magicamente reconhecer as notas. Pessoas com esse tipo de inteligência são mais felizes quando estão se exibindo e procuram carreiras em artes cênicas e na música. Interpessoal. Esta inteligência é importante para os profissionais da comunicação, como políticos, pastores, especialistas em vendas e em publicidade. Pessoas com esse talento são ótimas em encontrar e conhecer pessoas, construir relacionamentos e fazer amigos. Elas são pessoas boas com pessoas. Intrapessoal. Enquanto a inteligência interpessoal é sua capacidade de se comunicar com os outros, a intrapessoal é sua capacidade de se comunicar consigo mesmo. As pessoas que possuem esse segundo tipo de inteligência têm o controle de seus próprios pensamentos. Para nos aprofundar um pouco mais nessa questão, a inteligência intrapessoal é muitas vezes chamada de inteligência emocional. É sua capacidade de controlar emoções como medo, ganância, raiva, tristeza e amor. Por exemplo, quando você tem medo, reage e foge, ou fala calmamente consigo mesmo, respondendo em vez de reagir. Quando irritado, você controla seu temperamento ou estoura a boca do balão, dizendo coisas que mais tarde desejaria não ter dito. Esses são exemplos de inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é também chamada de inteligência de sucesso, ou inteligência de êxito, uma vez que é necessária para o sucesso, juntamente com todas as outras. Por exemplo, uma pessoa pode ser um gênio verbolinguístico, mas sem inteligência intrapessoal ou emocional, pode nunca estudar e fracassar da mesma forma que os alunos fracos em habilidades verbolinguísticas. Atletas dotados de inteligência motora podem nunca alcançar status profissional se falharem no controle do diálogo interno. O mesmo vale para a inteligência musical e todas as outras. Você já ouviu um locutor de golfe dizer que um jogador dominou o jogo mental? O que o locutor está dizendo é que o golfista tem elevada inteligência intrapessoal. É por isso que ela é muitas vezes chamada de inteligência de sucesso. Neste livro, a inteligência intrapessoal é o polegar. É a inteligência que beneficia os empreendedores do mundo dos negócios. A inteligência intrapessoal os capacita a fazer o que a maioria das pessoas teme ou não quer fazer. Você provavelmente conhece pessoas que se sobressaíram na escola, mas fracassaram no mundo realismo. Uma razão pode ser o fato de elas serem dotadas linguística e numericamente, mas lhes faltar controle emocional, a inteligência intrapessoal, para lidar com os desafios do mundo realismo. A maioria dos vícios, drogas, comida, sexo e tabagismo, está relacionada à baixa inteligência intrapessoal. Em outras palavras, é preciso alta inteligência intrapessoal para superar vícios e maus hábitos.
A inteligência intrapessoal também desempenha grande papel na gratificação tardia. Pessoas com baixa inteligência intrapessoal têm problemas de força de vontade. Elas querem gratificação instantânea. Assim, vão às compras quando estão deprimidas, comem doces quando estão entediadas, bebem quando estão nervosas, assistem à televisão em vez de estudar, desistem quando as coisas ficam difíceis. Perdem a paciência quando deveriam morder suas línguas ou culpam os outros por seus erros. Caso você não tenha se dado conta ainda, a inteligência intrapessoal, também conhecida por inteligência emocional ou inteligência de sucesso, é a inteligência mais importante para qualquer empreendedor. Você é capaz de desenvolver a inteligência intrapessoal? A resposta é sim, definitivamente, mas há uma questão fundamental. O problema é que é preciso inteligência intrapessoal para desenvolver inteligência intrapessoal. Em outras palavras, quanto mais desafios enfrenta como empreendedor e quanto melhor lida com esses desafios, mais forte se torna sua inteligência intrapessoal. Quanto mais forte for sua inteligência intrapessoal, melhor empreendedor você se tornará. É por isso que tornar-se um empreendedor é um processo educacional de desenvolvimento pessoal para toda a vida. Olhe para seu polegar. Use-o na próxima vez que enfrentar um desafio para lembrá-lo de que o que está enfrentando é sua chance de ganhar força de caráter e de desenvolver seu toque de Midas. Pontos a lembrar, coisas a fazer. O polegar está relacionado com força, e é preciso força de caráter para ser um empreendedor. Inteligência no mundo acadêmico não é o mesmo que inteligência no mundo realismo. Existem 7 tipos de inteligência. A mais necessária para os empreendedores é a intrapessoal. Quando você tem fortes habilidades intrapessoais, pode controlar o diálogo interno que o trava e que prejudica seu sucesso. O feedback acontece queira você ou não, então aprenda a recebê-lo e tire lições dele. Os empreendedores bem-sucedidos dão boas-vindas ao feedback e o usam em seu benefício. Ser um empreendedor não é um esquema de enriquecimento rápido. Sacrifícios fazem parte da jornada. É preciso ter força de caráter para continuar. Ter inteligência no mundo acadêmico não é o mesmo que ter inteligência no mundo realismo para ser um empreendedor. Você precisa da força e da resistência que vem da rua. Força não significa que você deve ser arrogante, mau, detestável ou dominador. Força é atitude, disciplina, determinação e garra. Encontre a sua. O mercado contrata e demite você todos os dias. Os empreendedores com toque de Midas levantam, sacodem a poeira e recomeçam. Uma expressão pela qual ficou conhecida a crise financeira internacional que abalou o mundo em 2008. Subprime são títulos de alto risco.